Pedrinho Matador, Pedro Rodrigues Filho, uma lenda do sistema, uma lenda do presídio, maior tempo de cadeia, mais de 100 homicídio, recorde no Brasil, o preso mais temido, só matou quem não prestava, matava pra não morrer, sua vida tava em jogo e aí o que fazia? Quem olha para este homem sorridente e descontraído nem imagina o passado que ele esconde. Pedro Rodrigues Filho tem 64 anos e vive numa comunidade da zona leste de São Paulo. Em 1968, época em que tinha apenas 13 anos, ele cometeu o primeiro dos mais de 100 assassinatos e atrocidades. Um primo meu, né, me deu um soco nos olhos. E eu, pequeno, ele já era grande, pai de filho, tudo. Eu peguei e falei para ele, vou matar você. Ele não tá nem aí, ainda me deu mais um tapa ainda. Antigamente era aquelas canas grossas, rapadas, que passaram no moedor de cana, né? Ele tá fazendo isso. E eu tô pensando que uma pessoa, um ser humano passa a mesma coisa que a cana, não é nada. A hora que eu empurrei ele, só ele passou o braço. Aí eu moí ele no facão de cortar cana, né? Comecei a cortar ele no facão. Aí veio o meu avô, os capatazes vêm correndo. Ele vivo aí berrando, só o braço dele tá amassado. Encostou, tá amassado. Entendeu? Aí eu fui picando no facão. Aí meu avô teve que ir na delegacia. Aí eu fiquei só umas 3, 4 horas. Só, meu avô assinou, teve responsabilidade. Aí eu voltei de novo. O único castigo que eu recebi era lavar tudo a máquina no outro dia. Meu avô foi lavar tudo a máquina. Cheio de sangue, né? O histórico do Pedrinho Matador foi que ele executou e assassinou mais de 100 pessoas. Um serial killer. Assassino em série, com um histórico tão grande de crimes que o nome de batismo deu espaço a um apelido bárbaro, Pedrinho Matador. E não pense você que isso intimidava ele não, muito pelo contrário. Era um orgulho carregar esse título tão importante que se tornou até uma tatuagem. Agora o senhor me pegou, hein? O senhor nem recorda, né? O senhor me... Porque é muito, né? Todo psicopata, isso eu estou falando de acordo com a psiquiatria forense, com a doutrina majoritária, existem alguns aspectos em comum. Existe ausência de sentimento, ausência de remorso, eles são extremamente manipuladores, inteligentes, egocêntricos e egoístas. Um outro caso que causou comoção foi a morte de um vigia e do vice-prefeito da própria cidade onde morava. A justificativa dele, na época menor de idade, é que o vigia roubava a merenda escolar e colocava a culpa no pai dele, que acabou sendo demitido por justa causa. Ele mandou meu pai sem direito a nada da prefeitura, tá? Dizendo que meu pai roubava. Meu pai não roubava nada, meu pai não era ladrão. Fui lá no rancho do meu avô, que eu sabia onde era, peguei a espingarda dele, peguei um 32, ficou de cavalinho, pus na cinta. E depois eu fui lá na casa do prefeito, escondi no meio de um matagal que tinha, a casa dele ficava no alto. E a hora que ele desceu do jipe, chegou com o jipe, a hora que ele desceu, abriu a porta e desceu. Eu dei o primeiro disparo de cartucho, né? Te acertou onde? Nas costas, porque ele desceu, a hora que ele desceu. Aí ele virou, chegou a virar ainda, eu dei mais um de cartucho, ele caiu perto do jipe dele. Ainda com sangue nos olhos, Pedrinho voltou na escola e executou o vigia. E a hora que ele chegou, pus ele sentado, ele guardou a bicicleta, abriu a escola, deixou tudo aberto, que a escola ia começar, 7 horas, né? Deixou tudo aberto, guardou a bicicleta, aí eu encostei, ele fiz, senta aí. Pra você ver se ele destruiu toda a minha família, eu falei pra ele. Você não tem filho, não? Eu falei pra ele, me lembro que eu sou o senhor, você não tem filho, não? Aí nessa que eu falei pra ele, ele voou no cano da minha espingarda. Eu consegui fazer que eu era magrinho, criança, molecão, ele é barbudo já. Eu consegui pular pra trás e disparei. Disparei logo um atrás do outro, seguido. Aí pus ele no meio das carteiras lá, quebrei uma par de carteira com as carteiras antigas. Dentro da própria escola? Dentro da escola. E taquei álcool da escola lá, taquei álcool, taquei fogo lá. E fui embora. A prisão de Pedrinho só aconteceu quando ele tinha 18 anos. Ele foi indiciado por matar 8 pessoas e deixar pelo menos 16 feridas numa festa de casamento. E o motivo da chacina?
vingar o assassinato da namorada morta por um criminoso numa guerra do tráfico. A própria ex-mulher dele que me procurou e falou pra mim, é fulano de tal. Eu falei, o quê? Fulano de tal. E ele vai se casar no sábado, o irmão dele vai vir lá de Mato Grosso para casar no sítio. Eu falei, é mesmo? Faz quanto que nós fomos lá? Foi eu mais 2 companheiros. E avisei. Tudo que é homem, bala nele. Mulher e criança, não. Se tiver balear alguma mulher, alguma criança, vai se ver comigo depois. Quantos mortos nesse dia? É 8. Como ele lembra, é 8. E se fora da cadeia ele já tocava o terror, dentro dela o desejo pela matança era ainda maior. Ele tem ideia de mais ou menos quantos o senhor matou dentro da prisão? Dentro da prisão? Ah, uns 50 e pouco. Ele se considera um justiceiro. Segundo Pedrinho, todos os condenados por assaltarem pais de família, estupradores, pedófilos e homens acusados de feminicídio deveriam ser mortos. Para o matador, crianças e mulheres são coisas sagradas. E dentro da cadeia é assim, justiça para todos, mesmo que esse criminoso seja do próprio sangue. Ou ainda mais terrível, se ele for o seu próprio pai. Meu pai matou minha mãe dormindo, né? Deu 21 facadas na minha mãe. Para se vingar, Pedrinho esfaqueou com 22 golpes, um a mais que na sua mãe. Só que o pior ainda estava por vir. Além de assassinar o pai, ele fez algo completamente insano. Eu jurei vingança em voz alta, né? No caixão dela. Né? Então, por causa disso, eu falei, ó, meu pai, quando eu pegar, eu vou comer o coração dele. Mas eu masquei, tirei, cortei, né? Porque o coração nosso é o bico, né? Cortei, masquei e joguei em cima do corpo dele mesmo. Não tem repórter que fala que eu comi. Ele falou pra mim, você tá certo, meu filho. E eu dando facada. Ele deu 21 na minha mãe, eu dei 22 nele porque eu cortei o coração. O senhor chegou a se arrepender desse momento também de ter matado, mas ter mastigado o próprio coração do pai? É uma vingança, é de família. Uma doença moral, uma deturpação da sua ausência de sentimentos. Depois de passar mais de 4 décadas na prisão, Pedrinho resolveu levar uma nova vida. O título de matador, segundo ele, vai ficar apenas no passado. Há alguns meses, ele decidiu virar comentarista de crimes em uma rede social e já acumula mais de 40 mil seguidores e 3 milhões de visualizações. Até porque, né, pelo campo do direito, né, ele já pagou aquilo que devia à sociedade, poderia pensar então o início de uma nova fase da vida dele, né? Pego aqui a câmera, posiciono ela aqui, deixo apoiada aqui mais ou menos no, né, vejo a iluminação como que tá, tudo, né? E aqui a gente comenta, né? Vem aqui com o Pedro, a gente, né, primeiro assim, vê o que assunto que a gente vai falar, comentar, e na sequência aí a gente já sai falando. Mas não que a gente programa nada assim que vai falar, ele fala o que é da cabeça dele, entendeu? É isso mesmo. Após uma série de assassinatos, Pedrinho resolveu mergulhar no universo das redes sociais e, em parceria com um amigo, comentar e analisar crimes que tenham repercussão na mídia. Poder não exaltar um assassino, igual as pessoas falam, o nome de serial killer, mas sim com a ideia de que ele pode ser uma motivação para tirar as pessoas, né, que estão na vida errada. E o que vocês comentam nesse canal do YouTube? Crimes? Então, no canal a ideia mesmo assim, é mostrar a vida dele, né, passo a passo, de, né, poder falar um pouco assim de alguns casos que são um pouco revoltantes mesmo, né, isso daí não tem como o passado dele, né, foi assim no crime, né, teve muitas coisas no crime, então assim eu acho importante algumas vezes ele falar, não para julgar a pessoa que está ali, né, sendo exposta, mas sim para que a outra não venha cometer o mesmo erro. E alguém diferente, né, alguém com outra leitura para comentar a respeito dessa realidade. Acompanhamos uma dessas gravações de Pedrinho. Diante das câmeras, ele ainda é retraído, diferente do que conhecemos do cruel serial killer que já estava acostumado a ser protagonista das páginas policiais. O senhor comenta sobre crimes no crime, canal. eu vejo um crime meio bárbaro assim que eu não gosto, então eu gosto de falar, né? Então a ideia do senhor é passar uma mensagem até para esse criminoso que cometeu o crime. É, mas lógico, uma mensagem. Então eu já passei cada coisa. Qual o crime famoso, assim, recente, que o senhor chegou a comentar no canal? Foi do jogador, né? Mulher de outro, mulher do próximo. É feio isso aí. Pra que é isso aí?
conhece a mulher hoje na internet, conhece hoje, não sei se a mulher é casada, se o marido está preso, se o marido está não sei aonde, entendeu? Já vai marcar encontro, já vai... Para com isso aí, meu filho. Vê aquele caso lá daquele jogador, Daniel. Olha que rolo de cobra que tá o caso dele. Essas pessoas aí, ignorantes, tá? Ignorante, tá? Você ficar matando animal, matou... Eu vi um cachorro sendo morto na paulada. Essa pessoa não tem raciocínio de gente, não, ser humano, não. Amanhã ele vai encontrar mais pra frente outra que vai pegar ele na paulada também, ele não vai gostar. Porque a natureza, Deus não castiga ninguém, mas a natureza é assim. Às vezes ela cobra rápido demais, às vezes demora, mas ele vai pagar por aquilo. Coitado do animal, um cachorro, não tem raciocínio, não tem nada. Tem um dia que você não vê coisa revoltante, diabólica. Não tem. Vê o caso daquela moça, 16 anos. Vê o que o vigilante fez, um segurança, um pai de família, pai de filho, tem filho, tirar a vida de uma coitada daquela. Eu sei que foi várias vezes aí, que eu não me lembro agora, tá? E vou gravar mais, tem mais um monte de me gravar mais aí. Então me identifico, né, com algo daquela pessoa, né, que eu admiro e gostaria de ter esse traço dela, gostaria de ser como ela. Junto com os vídeos veio também uma fama um pouco diferente da qual ele estava acostumado. Praticamente eu tô gostando, né, pra ser sincero. Como é que tá a vida de youtuber? Tá sendo reconhecido na rua? Tá. Quando eu olho para pessoas, eu falei, eu não sou não. Eu minto, falei, eu não sou não. Mas tem o senhor sim. Por favor, não é nada, que não é polícia, não é nada. Tira uma foto aí, eu tiro. Falei até pro meu irmão, vou começar a cobrar isso aí. Eu fico rico. Eu fico orgulhoso, né? Pelo menos tem alguém que me admira. Eu acho que é um tema que desperta muito a curiosidade, talvez por, de algum modo, dizer um pouco a respeito de todos nós, né? Digo, né? Acho que a agressividade está presente em todos nós, claro, né? Que há aí gradações de como utilizar isso. E é muito preocupante a partir do momento em que existe hoje uma deturpação de valores e um sociopata, um psicopata emitindo a sua opinião. A partir do momento que ele é extremamente manipulador, sedutor, ele coloca ali o seu espetáculo, o seu show para todos. De fato, nesse sentido, é um pouco inusitado. Assim. Quando pergunto se ele mataria novamente... Não. Agora eu virei um pouco da mole porque eu vejo cada coisa. Não, tô falando sério. Eu vejo cada coisa aí, muitos anos atrás, eu me dava um branco, eu já tirava a vida, não gostava. Hoje eu aguento, eu tiro até pro esporte, dou risada, tá? Porque tô sabendo que se eu fizer qualquer coisa, já era eu.